Excel é um programa específico para fazer planilhas eletrônicas, tá? É como se fossem as tabelas do Word, só que a gente pode aplicar fórmulas, que no Excel chama funções, que está aqui, ó. Então a principal função do Excel são as funções, que são as fórmulas matemáticas. Eu posso trabalhar com qualquer tipo de função. Olha só quantas funções, ó. Ó, tem função financeira, tem função de data e hora. Não, estou só mostrando. Matemática e trigonometria, ó. Então Excel tem várias funções. Engenharia, cubo, informações, lógicas. Então é como se fosse uma tabela do Word, só que a gente pode aplicar funções, que são fórmulas. E ele já faz os cálculos. Quando a gente faz as funções, ele já vai atualizando tudo automaticamente. Então é uma planilha eletrônica. A tela dele, ó, a tela dele é dividida em colunas, que estão aqui em cima, e as linhas. Então é como se fosse aquele jogo de batalha naval. Vocês já jogaram esse joguinho? É a mesma coisa, ó. Por exemplo, se eu clicar aqui nesse quadradinho, esse quadradinho chama célula. Essa célula tem um nome. Como é o nome da célula? É o número da coluna com o número da linha. Então quer dizer que essa aqui é I6. Olha aqui, ó, aparece aqui em cima, ó. Tá vendo? Por que quando você seleciona um monte só aparece a primeira? Só aparece a primeira. Se eu clicar nessa aqui, ó, é a D13. Entendeu? Então à medida que eu for selecionando, ele vai dando os nomes das células aqui em cima. E automaticamente ele acende uma luzinha, fica amarelo destacado, ó, que eu estou na O16, para a gente poder identificar. Então ele tem várias colunas e várias linhas. Se eu quiser ver a última coluna do Excel, só para vocês entenderem, ó, ele vai do A até o Z, depois ele começa a B, a C, até a Z, ó, depois começa BA, B, entendeu? Se eu quiser ir lá para a última linha, eu seguro Ctrl e aperto a seta para direita, ó, ele vai para a última linha do Excel, é o XFD. Se eu quiser voltar para a primeira, Ctrl, seta para a esquerda. Linha, começa na linha 1. Se eu quiser ver qual é a última linha, Ctrl, seta para baixo. Olha lá. Se eu quiser voltar para a primeira, Ctrl, seta para cima. Então dá para fazer planilhas gigantes aqui, pela quantidade de colunas e linhas. Aqui em cima a tela é parecida com a do Word, ó. Tem os menus, início, inserir, layout, fórmulas, dados, revisão e exibição. É igual ao Word, só muda o conteúdo dos menus, que agora é gráfico, fórmulas, é diferente. Então vamos ver aqui, ó. Quando eu abro o Excel, aqui em cima aparece pasta. É uma pasta de trabalho o Excel abre. O Word abria documento, o Excel abre uma pasta. Por que chama pasta? Quando a gente fala pasta, a gente já logo pensa em várias coisas guardadas dentro, não é isso? Sim. Se eu for guardar uma coisa só, eu não preciso de uma pasta. Se eu for guardar várias coisas, eu já preciso de uma pasta, né? Então aqui chama pasta 1. E dentro da pasta 1 eu tenho quantas planilhas? 3. Plan 1, Plan 2 e Plan 3. Então o Excel, quando a gente abre, ele já abre a pasta 1 com 3 planilhas. Aqui eu posso fazer 3 planilhas diferentes. Se eu quiser, ó, Plan 4, Plan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu posso ir aumentando. Eu tô no 40. Se eu quiser tirar, se eu quiser excluir as planilhas, botão direito, excluir. Como é que eu vou ter que fazer tudo isso na 61 que eu parei? Vai, você é bobo? Ninguém mandou você. Por que o Dell não funciona? O Dell deveria funcionar. Fecha que você abre outro. Mais rápido. Entenderam? Então só pra gente fazer um exercício, ó. Plan 1, tá vendo? Se eu der 2 cliques aqui, eu consigo mudar o nome, ó. Pode fazer aí, janeiro. Dou Enter, tá lá o nome janeiro. Plan 2.
fevereiro, março, vamos fazer até junho só. Então aqui tá, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. É só clicar no botãozinho adicionar planilha. 2 cliques para mudar o nome. Depois que escrever o nome, digita aí, aperta aí. Eu esqueci o mousepad pra minha conta. Mousepad não. Uma coisinha. Pad mouse. É uma coisa. Não tem, né? Já fizeram? Será que alguém ainda falta se eu levar um esconde tudo? Ó, agora vamos mudar a ordem das planilhas. Eu vou inverter, vou deixar junho, maio, abril, março, fevereiro e janeiro. É só clicar e arrastar, ó. Junho, clico. A hora que eu clicar e segurar o botão esquerdo do mouse, aparece a setinha preta aqui, ó. Desse canto aqui vai aparecer uma setinha preta, ó. A hora que eu for arrastando, ele vai me mostrar onde ela vai ficar quando eu soltar o mouse, ó. Soltei aqui. Maio. E aí você vai colocando na ordem inversa. Mas tanto faz a ordem? Não, você vai colocar junho, maio, abril, março, fevereiro e janeiro. Junho, março, abril, fevereiro, janeiro, maio. É o contrário, né? A ordem inversa. Para mim selecionar várias planilhas e apagar, lembra que eu fui clicando com o botão direito, excluindo uma por uma? Se eu quiser, por exemplo, selecionar junho, maio, abril e apagar essas três, é só segurar o Ctrl, ó. Clica no junho, segura o Ctrl, maio e abril. Olha lá, selecionou as três. Segura o Ctrl, junho, Ctrl maio, Ctrl abril. Espera aí, deixa eu ver se é o Ctrl mesmo. Testa o Ctrl ou Shift, às vezes depende da configuração do Excel. Tá sendo o Shift, não tá? O meu não tá assim nem. É. Aqui, ó. Quando fica agrupada, o desenho fica mais claro, ó. Se eu quiser tirar o agrupamento, eu clico com o botão direito, desagrupar planilhas. No meu funciona os dois. Os dois? É, depende da configuração do Excel. Clica com o botão direito, excluir, ó. Agora volta à ordem normal, janeiro, fevereiro e março. Para os outros? Isso, vai deixar janeiro, fevereiro e março na ordem correta. Entenderam como é que seleciona várias e como é que desagrupa? Segura o Ctrl, agrupou. Botão direito, desagrupar. Pronto? Então vamos, ó. Agora vamos usar a planilha janeiro. Seleciona a planilha janeiro aqui. Nós vamos selecionar a planilha, a célula B2. Tá? B2, ó. Se eu quiser selecionar várias células, é só colocar na, na coluna que eu quero, que seja inicial, e vou arrastando, ó. Então vou até o F. Então aqui ficou selecionado do B2 até o G2, tá?
Aí eu vou usar esse recurso aqui, ó. Vou usar esse recurso aqui que chama mesclar e centralizar. O que o mesclar vai fazer? Ele vai tirar as divisões das células e vai transformar em uma só. Olha lá. Tá vendo? Ó? Agora ficou uma só. Se eu quiser tirar a mesclagem, só clicar de volta, tira. Ó. Agora ficou tudo de novo, as colunas separadas. Ó. Vou selecionar de novo B2 até o G2 e vou mesclar. Ó. Mesclar e centralizar. Aí, ó, ficou uma só. Escreve aí, início. Início do Excel. Depois que termina de digitar, início do Excel mais o que vai ter? conceitos básicos. Depois que terminar de digitar o texto, você aperta Enter. Se eu selecionar o texto, aparece aqui B2 e aqui em cima nessa barra chamada FX aparece o conteúdo da célula. Tá? Entenderam? Não. Quando eu seleciono o texto, ó, selecionei o texto aqui, aparece a célula que ele está digitada, que é o B2. Por que aparece o B2? Porque aqui está tudo mesclado. E aqui no FX aparece o conteúdo que foi digitado na célula. Então o que está digitado na célula é início do Excel, conceitos básicos. Se eu quiser alterar esse texto, eu tenho duas formas de alterar o texto. Ou eu seleciono e clico aqui em cima. Tá vendo? Aí eu posso alterar do jeito que eu quiser. Ou se eu quiser, eu posso selecionar e apertar a tecla F2. Aí ele abre para digitar também. Só que ele abre... Dá também. Ou eu posso digitar aqui, ó. Então eu digito aqui na função, ou eu digito aqui no na própria célula. Enter, tá lá o texto. Aqui, ó, na B3, vamos colocar assim, meses. Meses do ano. Só para vocês entenderem como é que o Excel funciona. Tudo bem, tá aí? Meses do ano? Isso. Quando eu digito meses do ano, ó, vocês vão observar aqui que o meses do ficou dentro do B e o ano passou pro C. O meu ficou assim, o meu sumiu o meses e ficou só o do Você tem que ano. dar Enter, você deu Enter. Meses do ano. Então o ano passou pro C. Isso não quer dizer que o ano está digitado no C. Tá? Ele só pegou parte da célula. Olha só, se eu clicar no C3, o que aparece aqui no FX? Nada, porque não tem nada digitado no C3. O meses do ano está digitado no B3, olha lá. Entenderam? O que eu faço para arrumar isso aqui? Ó? Eu tenho que aumentar a coluna para poder caber o texto. Então quando eu quiser aumentar a coluna é aqui em cima. Ó. Eu não tenho que aumentar B? Então eu coloco na frente do B, ó, na divisão do B com C. Clico, seguro e arrasto. Ó. Já coube. Aí eu vou colocar os meses do ano aqui, ó. Ó. Janeiro. Próximo qual que é? E depois? Preciso digitar um por um? Não, né? O Excel já faz. Ó, eu tenho que digitar pelo menos 2 para ele saber que é a sequência, janeiro, fevereiro, para saber o próximo. Então, pelo menos 2. Seleciono os 2. Aqui está a seleção é essa borda em negrito. Aqui aparece um quadradinho. Estão vendo esse quadradinho aqui? No final da borda? Seleciona os dois. Seleciona os 2, janeiro e fevereiro. Essa aqui é a borda de seleção. Essa borda escura, indicando que janeiro e fevereiro estão selecionados.
Do lado direito, na parte inferior, tem um quadradinho. Quando eu posiciono o mouse em cima, ele transforma no mais. Conseguiram ver? Se eu chegar aqui no mais, clicar, segurar e arrastar, ele vai preenchendo, ó, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Isso vale tanto para a linha quanto para a coluna, ó. Se eu digitar fevereiro aqui, ó, seleciono janeiro e fevereiro, coloco aqui no quadradinho para transformar em mais. E se eu for arrastando, ó, a mesma coisa. Certo? Não deu certo, não. Ah, não, tô doido. Quem não conseguiu? Conseguiu, Xará? Conseguiu? Números é a mesma Põe coisa. todos os meses? Põe até dezembro. Vou apagar aqui. Números é a mesma coisa, ó. Se eu quiser fazer uma sequência de números, por exemplo, eu vou colocar 1, 2. Eu tenho que fazer a sequência. 1, 2. Quer dizer que vai pular de 1 em 1, certo? Quando eu coloco o 1 e o 2, ele entende que eu vou sempre pular de 1 em 1. Então, se eu selecionar aqui, ó, e colocar aqui no sinal de mais, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deu 13 aqui. É porque eu coloquei janeiro aqui, ó. Então apaga janeiro aqui e apaga o 13 aqui. Eu passei uma coluna a mais e ele começa de novo. Entendeu? Tem que digitar tudo, senhor janeiro. Ó, agora eu vou mudar a sequência, ó. Vou colocar 1 Peraí, eu tô mudando um papo seu não. Coloquei 1, 2, e 5. hein? Coloquei 1, 2. O que você está apertando? Não precisa apertar nada. Mas pra selecionar os dois, não é? Você arrasta. Seleciona o número. Seleciona o botão, clica e arrasta. Então, meu período tá segurando o shift. Não, larga a mão de shift, rapaz. Vem cá. Tô indo lá. Tá, não. Eu só não entendi essa parte que é isso de Excel. O quê? Tem que selecionar. Sim. Não, pra aumentar a coluna? É. Não. Tem que mesclar. Aqui, ó. Só clicar no mesclar, não precisa clicar nessa aqui. tá. Se quiser, clica no mesclar. Ó, agora vamos mudar a sequência, ó. 1, 5, certo? Do 1 pro 5 dá a diferença de quanto? 4. Se eu selecionar o 1 e o 5, ó, eu vou começar a fazer a sequência. Qual que vai ser o próximo número? 9. E o próximo? 13. Aí, ó, ele vai fazendo a sequência do jeito que eu coloquei. A diferença de um para outro, ó. Entenderam? Fácil, né? Esse é o basicão, é fácil. Deu para acompanhar aí, ô Gabriel? Fez? As sequências? De 1 e do 5 também? Fez, Xará? Agora vamos... Vamos falando. Não, é que você tá fazendo isso em janeiro, né? Agora que eu vi que eu tô na planilha. Eu pensei que Não, era- isso aí não tem diferença. Depois só você muda o nome. Ó, agora vamos mudar de coluna. Essa sequência aqui está em qual coluna? D. D. Começa na D4, né? Mas a coluna é só a D. Eu vou jogar ela aqui no N. Começando no N2. Então o que eu faço? Eu seleciono. Na borda preta, eu clico em qualquer lugar da borda preta. Ele tem que estar nesse formato de 4 pontas. E aí eu arrasto para onde eu quero. Ó. Vou colocar no N2. Ó. Vai ser do N2 até o N13, ele está mostrando lá. Ó.
Esse números aqui eu vou jogar lá do lado. E esses meses aqui eu vou jogar lá do lado. Isso aqui eu vou apagar. É só selecionar e delete. Seleciona delete. Já arrastaram? Quando eu arrastei para cá, para LMN, os meses do ano, o novembro e o dezembro, tá cortando. Por que que tá cortando? Porque a coluna tá pequena. Lembra que eu cliquei aqui e arrastei para poder aumentar a coluna? Eu clico, seguro e arrasto, não é isso? Ou eu posso fazer o que? Eu posso usar o autoajuste do Excel. Ele automaticamente ajusta a coluna ao texto. O que eu tenho que fazer? Só dar 2 cliques, ó. Coloco aqui na frente da coluna que eu quero ajustar e dou 2 cliques, ó. Ele automaticamente ajusta, ó. Aqui, ó. Na M, na N não está sobrando espaço? O espaço da coluna está muito grande para os números. Se eu der 2 cliques, ele ajusta, ó. Eu posso tanto dar 2 cliques, ou eu posso ajustar manual. Se eu quiser arrastar também, colocar manual. Entendeu? Depois você arrastar para outro lugar, ele permanece do mesmo tamanho? Não, volta, né? Não. Então, só para a gente terminar essa parte de coluna e linha, para poder ajustar, vamos fazer o seguinte, ó. Por exemplo, H, I, J e K, qual que está o tamanho das colunas? Vocês sabem qual a largura das colunas? Se eu clicar e segurar, ó, ele me mostra a largura, ó, tá 8,43. Então a coluna H, ela tem uma largura de 8,43. A coluna I, ela tem 8,43. A coluna L, ela tem 9,71. Só clicar e segurar lá na divisão. A coluna M tem 2,29. A coluna N, 3. Então, se eu clicar e segurar, ele mostra a largura. Se eu quiser alterar, ó, por exemplo, o H está em 8,43. Eu vou colocar 10. Então, eu arrasto até chegar no 10. Ou, se eu quiser, eu posso fazer o seguinte, em vez de arrastar. Posso clicar com o botão direito, largura da coluna, e aqui eu coloco o valor que eu quero, 12,15. Ela já está em 12,15. Se eu clicar aqui e conferir, ó, 12,15, está 12,14 aqui, deu ter arrastado. Largura, ó, deve ter arrastado a hora que eu cliquei. 12,15. Arrasta a hora que... Sua entrada não pode ser usada um número inteiro ou decimal, pode ser. É vírgula, não é ponto não. Você falou ponto, cara? Ah, que ponto, rapaz. Você falou ponto, eu também coloquei ponto. É vírgula. Ó. Entenderam as duas formas? Agora eu quero mudar A, B, C, D, E e F. Eu quero colocar tudo com 6. Preciso colocar uma por uma? Não. Clica no A. Arrasta até o G. Clica com o botão direito. Largura da coluna. 6,5. Não é ponto. Olha lá. Você tinha falado ponto, não. É que às vezes a gente confunde, né? Você tinha falado Certo? foi até... Agora, o H e o K. H e o K. Como é que eu faço para selecionar uma coluna quando está separada da outra? Qual tecla que segura? Shift, Ctrl. Olha lá, selecionou as duas. o Shift seleciona todas. Aí eu vou colocar
4,8. Olha lá. Vamos certo? 4,8. Não, pra selecionar as duas. Shift, cara. Ctrl. Você clica na primeira, segura o Ctrl e clica na outra que você quer. Aí botão direito e coloca a largura. Qual que é a largura? 4,8. Nas linhas é a mesma coisa, ó. A linha 4, ela tem uma altura, que é a altura que tá, eu coloco na linha de baixo dela. Tá 15. Se eu quiser aumentar para 20, é só arrastar. Ó, aqui arrastar a gente não tem muita prática, 20,25. Se eu quiser colocar 20 certinho, botão direito, altura da linha, 20. Olha lá. 4,8. Nas linhas é a mesma coisa. Se eu quiser mudar a linha da 9, 10, 11, 12, seleciona, botão direito, altura. 11,8. Para quanto foi a linha, professor? A primeira? Da 4 é só clicar aqui, a gente vê, ó, 20, 19,50. As outras aqui foi para 11,25. E para selecionar a linha alternada é a mesma coisa. Seleciona 17, seguro o Ctrl, clico na 21, clico na 24. 3 linhas eu selecionei alternadas. Botão direito, altura da linha, 25. Olha lá, aumentou. Pode colocar qualquer coisinha só para vocês testarem. Não precisa pôr igual, não. Só estou mostrando os conceitos para a gente poder começar a fazer a planilha. Você colocou na 21 e na 24? 25. Tá certo, né, Antônio? Tudo bem? Vem cá, senhor. Aqui, ó, você não colocou o negócio lá, vai na sequência depois, mas... Não, tem que selecionar. Toda vez que você terminar, toda vez que você digitar, você aperta Enter. Agora você tem que selecionar os dois. Então vamos zerar aqui, ó. Você não tá fazendo isso? Ó. Vamos excluir aqui, ó. Vamos excluir a planilha janeiro. Vamos criar outra. Voltar para o nome janeiro. E colocar na ordem certa. Ficou em branco. Tá? Esse aí começa a aprender mais ou menos quantas aulas? De 10? A minha tava no fevereiro, senhor. 40. 50. Ó, pode excluir e cria outra. E agora vamos pro janeiro. Vamos, se eu clicar nesse quadradinho aqui, tá vendo? Ó? Esse quadradinho aqui, ele seleciona a planilha inteira, ó. Tá? Esse quadradinho seleciona a planilha inteira. Só para vocês conhecerem isso aqui. Vou clicar aqui de volta. Depois tem função. Aqui, ó. Depois tem função que a gente precisa selecionar a planilha inteira. Que é para proteger. Se você selecionar tudo, mas deixar só uma parte sem selecionar. Aí você vai fazendo assim, ó. Com o mouse. Não, mas aqui eu mostro. Tá vendo essas linhas que a gente vê nas células? Essas aqui chamam linhas de grade. Tá? Tem gente que gosta de trabalhar no Excel sem as linhas de grade, para dar um destaque na planilha. Então, se você quiser tirar a exibição, procura aí onde tem linhas de grade. Quase embaixo mesmo. Aqui, ó. Mostrar ou ocultar, tá vendo? Linhas de grade, ó. Ó, aí ela fica em branco, ó. Tem gente que gosta de usar assim.
Onde está a linha de Às vezes é o menu tá diferente. exibição? Exibição, aqui tem mostrar, ocultar. Ah, Se eu quiser marcar de novo, tá aqui a linha de grade. É só marcar a opção dele. Então vamos começar a fazer uma planilha para vocês entenderem como é que o Excel trabalha. Basicona, depois a gente vai aprofundando. Então vou fazer aquele mesmo procedimento, vou fazer o título da planilha. Então eu vou selecionar aqui, ó, do B até o I e vou mesclar. O que é o mesclar? É tirar as divisões da célula. Então vou colocar aqui, ó, planilha, vou colocar tudo em maiúsculo. Está ruim hoje. Funções. Básicas. Planilha com funções básicas. Tudo que a gente faz no Excel, a gente tem que colocar bordas. Porque na hora de imprimir no papel, as bordas é que vão separar os textos para a gente poder entender a planilha. Se eu for imprimir a planilha do jeito que está aqui, ó, imprimir e visualizar a impressão, olha só, não vai sair nada em volta da planilha. Planilha com funções básicas, não vai ter contorno nenhum. Então, a hora que ela estiver grande, cheia de texto, fica confuso. Tem que ter as linhas para poder dividir. É o que a gente chama de bordas. Então, aqui, ó, eu seleciono aqui. Aqui eu tenho as bordas, ó. Bordas. Tá vendo a caixinha bordas? Eu venho aqui no mais bordas e me abre a caixinha borda, ó. Aqui o texto já mostra, ó, o que eu tenho de borda agora? Não tenho nada. Então, se eu quiser colocar a borda no contorno, o que é o contorno? Em volta. É só eu clicar aqui, ó, contorno. Olha lá, aplicou a borda. Aqui ele já mostra o exemplo, aplicou a borda. Não. Aqui, ó, contorno. Se eu quiser nenhum, ó, aqui não tem linha nenhuma, ó, do jeito que está aqui, sem linha em volta. Eu não quero colocar a linha em volta do texto, chama contorno. Se eu clicar no contorno, ele põe a linha no contorno. Se eu der OK, vai aparecer as linhas lá em volta. Aqui embaixo, ele tem os quadradinhos, ó. Estão vendo esses quadrados? É para me trabalhar com cada borda individualmente. Então essa borda de cima aqui, ó, se eu clicar aqui, ele tira. Se eu clicar de novo, ele aplica. E aqui é a mesma coisa, ó. Então se eu tiver com nenhuma borda aqui, eu posso aplicar por aqui, ó. Ó. Só que o mais fácil é já vir no contorno. Aqui você pode escolher a cor, ó, da borda que você quer. Pode escolher o tipo do traço, ó, duplicado, mais grosso, ó lá. E do lado do borda, a gente tem a caixinha preenchimento, ó, borda, preenchimento, sempre um do lado do outro. É igual o Word, é para colocar fundo, ó lá. Olha lá. Pra trocar a cor das letras. Para trocar é coisa de trocar pneu. Pensei nisso, eu lembrei da propaganda. Falar nisso eu tenho que ir lá. Descobri também. Entenderam? Agora vamos começar a fazer a planilha, ó. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, produto. Lembra que eu falei que depois que termina de digitar o texto, você tem que apertar qual tecla? Enter. Só que em seguida, depois que eu terminei de digitar o produto, eu quero digitar na frente, no C4. Se eu der o Enter, para onde que ela vai? Aí depois eu tenho que clicar no C4, não tem? Então necessariamente não precisa ser só Enter. Se eu apertar a seta para frente, ele também pula para frente, olha lá. Também. Tá? Produto. Vamos colocar aqui QTDE. Você sabe o que é QTDE? Quantidade. Como que é? QTDE? QTDE.
Então tá aqui, produto, quantidade, preço, custo, É tudo mesmo. não, é tudo isso aqui, ó. Produto na B4, que quantidade na C4, preço, custo, D4. Aqui faltou um O. A minha só ficou tudo na B, na C, Não, ficou não. com número diferente. Não tem que ficar do jeito que tá aqui. Não é lógico, é? Produto na B4, quantidade na C4, preço, custo na D4. Agora eu vou na E4. Você vai ficar mais. Vamos. Lucro, Peraí, foi produto, que não sei o que lá, preço. preço, custo. Na E4, lucro. A mais importante. Isso. Preço, venda. Na F4. Isso vem. Preço, venda na F4. Não tinha que estar o contrário? Ó. Não. O preço de custo, depois de venda e o lucro. Na G total. Certo? Certo. Agora o que eu tenho que fazer? G4 é total. Total. O que eu tenho que fazer agora? Você vai ajeitar. Eu tenho que ajeitar as colunas. Preço, custo não está aparecendo. O que eu posso fazer? 2 cliques, ó. Produto, 2 cliques. Quantidade, 2 cliques. Preço, venda. Sempre lá em cima na divisão das colunas. Tudo bem? Por que o seu ali do I pro J tem uma linha mais escura? Porque eu visualizei isso aqui é para mostrar a página. Que aqui acaba a primeira página que vem para outra. Lembra que eu fui na visualização de impressão? Então, aí a hora que a gente visualiza a impressão, ele divide aqui para mostrar onde que termina as páginas. Pode ver que aqui embaixo também vai ter outro, ó. Tá vendo? Então, esse pedaço aqui onde está Vai ser uma página, aqui vai ser outra, aqui vai ser outra, aqui vai ser outra. Agora aqui eu vou colocar as bordas, ó. Vou selecionar aqui e vou até o 17, ó. Aí eu vou colocar a borda, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Quer ver, ó? Olha só como é que tá a planilha se eu visualizar sem borda, ó. Ó, sem borda não tem linha, ó. Tá vendo? Então, na hora que eu começar a colocar produto, preço, essas coisas, fica muito confuso. Então, sempre tem que ter as bordas, não pode esquecer. Então, vou selecionar aqui até o 17, é onde eu vou fazer minha planilha. Aí eu venho aqui nos bordas, mais bordas. Agora, eu não posso colocar só contorno. Por quê? Se eu colocar contorno, é só em volta. Eu preciso colocar também no meio. Como é que chama o meio? Interna. Então, aqui, ó, contorno. Interna. Escolhe o traço que você quiser. Escolhe a cor. E dá OK. Aqui, ó. Olha só o que acontece, ó. Vou explicar porque não vai dar certo como não deu no outro lá e eu não percebi. Eu não coloquei contorno interno? Depois volta assim. Aí apareceu o contorno interno, não foi? Aí depois eu escolhi o tipo de traço e depois eu escolhi a cor. Como eu escolhi depois, aqui continua preto, não mudou. Então o certo é primeiro muda a linha, muda a cor, depois aplica. Entenderam? Então no caso agora é só eu fazer de novo, ó, contorno interna, lá, aplicou a linha do jeito que eu quero. Então presta atenção, porque às vezes a gente confunde. Você põe aqui primeiro, muda a linha, a cor, e aqui continua preto. Aí eu vou só aplicar de novo. OK. Ficou lá as divisões, ó. É que ficou muito fraquinho. Eu vou aumentar isso aqui.
Vou mudar aqui para o traço normal. Vou colocar uma cor mais escura. Aí contorno interna. Aqui em cima eu vou centralizar o texto, que é aqui no alinhamento. E aqui eu só preciso corrigir uma coisa na planilha. O que eu preciso corrigir? Ó? A minha planilha vai do B até o G. Só que o título está do B até o I. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mesclar só do B até o G. Como que eu faço? Eu tenho que primeiro tirar a mescla e depois aplicar de novo. Então seleciono, tiro a mescla. Depois seleciono até onde eu quero. Ó. Seleciono até onde eu quero e aplico a mescla. Aqui ficou. Ó. E o que eu faço nessas duas aqui? Como é que eu faço para tirar o preenchimento? Aonde que é o preenchimento? Vocês lembram? Venho aqui. Preenchimento sem cores, olha lá. Só que ficou o que agora? As linhas, não ficou? Então eu preciso tirar as linhas. Como é que eu faço para tirar as linhas? Mesmo lugar, ó. Bordas. Venho no borda. Qual que eu tenho que tirar? Eu tenho que tirar essa, essa e essa. Aí eu venho aqui, ó. Vou tirar essa, vou tirar essa e vou tirar essa. Ó. Só que nesse pedacinho aqui ficou sem borda, ó. Então vamos colocar a borda de novo, ó. Aqui já tem, ó. Contorno. Ok, olha lá. Professor, como é que fez para aplicar, tipo, planilha com funções básicas? Tipo, junto com... Mescleia. Como assim? Acabei de mostrar o que eu fiz, ó. Dando prestar atenção. Nossa, se você erra o tamanho é chato demais pra tomar. Não, é que eu estou mostrando o jeito mais difícil. Vamos lá. Diga aí. Tira a mescla. Não, não é aí. Vai direto aqui no botão. Agora seleciona só do B até o G. Professor, como você tirou as linhas mesmo? Nas bordas. Borda. Agora vem aqui e seleciona. Vem nas bordas. Tira o preenchimento e tira As bordas. Elas se apagam, elas ficam marcadas. Isso é de cima. Agora vai no preenchimento com 5. Pronto? Eu podia ter selecionado as duas juntas. Então vamos, ó. É isso. Produto, ó. Teclado, USB, multimídia. Roteador. Teclado USB, multimídia. Isso. Roteador, TP-Link. Não dá pra vocês verem? Vou aumentar a visualização da tela. Pera aí, só tem que terminar esse. Roteador, TP-Link. MBPS. 3 antenas. Certo? Ó, quando eu começar a digitar, olha só, vou começar de novo. Quando eu colocar o R, o Excel, ele já me dá a opção de copiar o texto e começa com a letra R, tá vendo? Ó? Aí eu vou digitando e ele vai acompanhando, ó. A hora que eu mudar a letra ele some, roteador. Tá vendo? Se eu quisesse, por exemplo, esse texto, era só dar Enter. Aí ele repetia o texto, ó. Mas eu não quero esse, eu vou mudar. Roteador de link.
É. O que vocês vão ter que fazer aqui? Tá tudo passando, não tá? O que vai ter que fazer na coluna B? Ajustar a coluna ao texto. Ó. Isso aí não vai mudar as bordas não, né? As bordas acompanharam. É, a borda acompanhou. Como certo? Você tem que aumentar a coluna. Ajustar a coluna. Dá 2 cliques lá no B para ajustar o texto. Professor, eu tô quase chorando lendo essas coisas. Por quê? Eu preciso de tudo isso. O que é o hard disk extremo? Externo, rapaz. Externo, é esse? HD que você usa fora da máquina. Onde usa aquele bagulho grandão lá que encaixa lá dentro? Já fizeram? Ué, vixe. Que isso aí? Professor, eu fiz.